estar na China nesse momento. Obrigado, Elias. Na nossa terceira pergunta, eu quero questionar como vocês avaliam as declarações do presidente russo, Vladimir Putin, durante o evento, né? Ele que falou das sanções dos Estados Unidos ao Brasil e as associou não somente ao julgamento do Jair Bolsonaro, mas também à guerra da Ucrânia. Qual a avaliação que vocês fazem dessas declarações? Quem deveria responder pela votação é o Milton Temer, mas eu queria passar para o Elias Jabbour, porque ele tem o tempo aí reduzido aqui na nossa participação. Então, Elias, você começa respondendo essa questão sobre o Vladimir Putin. Eu acho que não é sobre o Vladimir Putin, é o fato do seguinte: as eleições brasileiras de 2026, elas são cada vez mais uma questão internacional do que nacional. Ou seja, o Brasil já está no olho do furacão. O Brasil é o centro de uma disputa internacional envolvendo o sul global versus imperialismo. E, evidentemente, que Lula é o candidato das forças do sul global, ou seja, o prestígio de Lula com os chineses, com os russos, com os países africanos é imenso, né? E o Lula é visto por esses países como uma figura que deve ganhar as eleições de 2026 para enfrentar essa ordem internacional colocada no mundo hoje. Gostemos ou não gostemos do Lula, observemos ou não as contradições do governo Lula na atual quadro histórico. O que importa é que, para o mundo, o Lula é a pessoa mais indicada para ganhar as eleições e enfrentar esse mundo que está aí, né? Então, eu vejo as declarações de Vladimir Putin como um recado muito claro do seguinte: olha, aquelas eleições são importantes para o mundo e Lula deve ganhar aquelas eleições, né? Porque o que está acontecendo hoje? O Brasil já está sob a intervenção estrangeira aberta, ou seja, as sanções que o Trump coloca no Brasil indicam o aprofundamento da intervenção americana sobre o Brasil, que vem desde o golpe de 2016. Né? Isso vem com sanções, logo poderá vir com algum outro nível de sanções também, e mais do que isso, vai se colocar, vamos dizer assim, as Big Techs para operarem as eleições do próximo ano. E essa intervenção estrangeira, por exemplo, no Brasil, já vai dando seus primeiros resultados. Por exemplo, o fato de a partir da pressão exercida por Eduardo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas ter operado com Hugo Mota a urgência da pauta da anistia na Câmara dos Deputados. O que significa? Essa votação significa o quê? Significa um golpe dentro do golpe, né? Esse que é o ponto que eu acho fundamental da conjuntura internacional e como que ela se relaciona com a conjuntura internacional, e é assim que nós devemos observar as declarações de Putin sobre as sanções que Trump está colocando no Brasil. Eu acredito que existem as contradições, a contradição principal, que é essa que nós vemos aqui no Brasil, e que envolve um governo que, apesar do que ele significa para o mundo, opera ainda nos marcos, dos marcos institucionais de caráter neoliberal, como arcabouço fiscal, meta de inflação, as maiores taxas de juros do mundo, mas existe mesmo também o aspecto principal dessa contradição, que é Brasil, sul global e imperialismo. Em relação a isso, não existe dúvida nenhuma no mundo qual que é a figura que deve ser eleita presidente da República em 2026, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e o Vladimir Putin apenas reforça essa impressão, que não é minha somente, é a impressão dos grandes líderes do sul global no mundo de hoje. Obrigado, Elias, e também aproveito de agradecer desde já pela sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado aí ao Elias Jabbour. Aquele abraço, e agora sim passo a palavra para o Milton Temer. É uma pena que o Elias vai sair agora, porque, como meu mestre sobre a China, eu me considero também como, enfim, uma série de coincidências de análise sobre a China e sobre o seu papel no mundo. E eu tenho divergências sobre a forma como ele analisa a questão do sul global e o papel do Lula. Eu quero dizer que, na questão do sul global e do papel do Lula, o Lula coloco em terceiro lugar em relação ao que faz a Cláudia no México e o que faz o Petro na Colômbia. Porque, se nós levarmos em conta, o Lula, ao mesmo tempo que tem uma retórica radical, incontestável, e é por isso que o Vladimir o cita, o Vladimir não falou sobre o Brasil. O Brasil aparece na conversa numa entrevista que o Vladimir está dando, principalmente sobre a guerra na Ucrânia. E como a posição do Lula não é uma posição subalterna, isso é verdade, na questão da Ucrânia, ele tem a clareza de que... Agora, a posição do Lula não é uma posição, ele não denuncia a OTAN.
Ele não denuncia que o que está acontecendo ali, de forma aberta, é um ataque da OTAN contra a Rússia. Basta ver, aliás, acompanhar o noticiário europeu. O Lula, não, nós temos que fazer os dois sentarem, chegar à paz. Como chegar à paz? Primeiro tem que tirar a ideia de que a Ucrânia vai fazer parte da União Europeia da mesma maneira que os Estados Unidos não aceitarão que Cuba seja municiada com equipamentos do russo. Não aceitam. E nem os russos tentam colocar ali. Então, o problema fundamental para mim nessa história é o seguinte: o Putin opera com competência. Tem clareza, desde o fim da década de 90, das limitações da Rússia diante do que aconteceu na corrida armamentista da década de 80, da sabotagem contra o regime socialista durante todo o período da década de 80 na Rússia. Ele tem clareza. Ele tem uma visão da questão nacional que é complexa. Por que ele, por exemplo, ele tem admiração pelo Stalin e tem rejeição ao Lenin? Porque o Lenin tinha uma visão democrática com respeito ao tratamento das nações vizinhas, ou seja, elas se incorporariam por moto próprio à União Soviética, Ucrânia, Geórgia, etc. O Stalin, aliás, que defendia essa tese, na Realpolitik chegou à conclusão seguinte: não dá para esperar mais, está incorporado e ponto. Então, a incorporação que o Stalin fez da Ucrânia e da Geórgia ao Império Russo, à União Soviética, faz com que o Trump tenha por ele uma admiração, o Trump não, o Putin tenha por ele uma admiração que não tem pelo Stalin, que não tem pelo Lenin. Porque o Lenin era o que fazia o jogo democrático. Agora, com respeito ao papel do Lula, vamos ter claro. Aliás, há algo que eu espero que venha acontecer a partir dos BRICS no seu conjunto. Não há por que não haver rompimento de relações com Israel. Depois de tudo, Israel, no meu modo de ver, desempenha hoje, no genocídio da Palestina e no controle fulcral ali do Oriente Médio, que é um ponto estratégico entre a Europa, a Ásia, a Oceania, ali, aquele ponto central, vizinho à Pérsia, porque a Pérsia não é do Oriente Médio, a Pérsia é da Ásia. Aquele ponto ali é estratégico no mundo. E, de uma certa forma, vamos ter claro, o papel hoje que Israel desempenha tem que haver coragem, não só do Lula aqui, como do próprio BRICS. Eu espero que o BRICS, na evolução natural do enfrentamento com o imperialismo expansionista americano, se obrigue ao rompimento de relações com Israel, porque o reconhecimento do Estado da Palestina, em si, não leva à instalação do Estado da Palestina. Não leva. Enquanto houver. Até hoje, o Brasil é o quarto exportador de petróleo. O Brasil é o quarto exportador de petróleo para Israel. Ou seja, nós estamos municiando os tanques e bulldozers que esmagam a população palestina. Então, uma coisa é retórica. Isso é uma estratégia do Lula, que eu particularmente conheço, desde o enfrentamento interno do PT, com 2 eleições internas pela presidência. A capacidade de fazer o discurso retórico radical e aliviar. A posição do PT é manifestada pelo que o Edinho Silva declara, levando, aliás, um pontapé na bunda no dia seguinte, ao pedir vamos fazer uma aliança com a União Brasil e com o PP do Arthur Lira para as eleições do ano que vem. No dia seguinte, levou um pé no rabo. Então, objetivamente, eu acho que por sobrevivência da própria importância política de Lula, é fundamental que nós passemos à prática daquilo que está no limite da retórica. E isso, na prática, o Petro está provando isso na prática. Mobilizando. Eu hoje espero, pela primeira vez, o Lula falou em mobilização popular. Hoje, mobilização. E não foi para a luta, não é contra o Trump, é na luta contra a anistia. Esse projeto absurdo que está passando pela Câmara, com o Sócrates cada vez gritando mais alto, botando a barra mais alta para negociar numa altura que lhe interessa, nas concessões que ele terá que fazer. Ele já está aliviando todo mundo. Então, hoje, pela primeira vez, o Lula falou em mobilização social. Quando é que se ouviu isso nos 2 anos e meio do governo Lula? Nenhuma. O Petro fez no primeiro dia, no primeiro confronto com o Congresso. Então, eu peço paciência. Eu acho que o nosso papel não é dizer o Lula é a solução ano que vem, é tensionar o Lula para assumir a posição que ele representa de maneira objetiva, aliás, pela campanha dele. Qual era a tríade da campanha? Reestatização da Eletrobras, ajuste social no lugar de ajuste fiscal
E, por fim, o revogaço das contrarreformas. Nada disso foi feito. Isso foi bandeira de campanha. Então, só isso que não é uma. Para eu não ter acordo absoluto com tudo que o mestre Elias Jabbour me fornece na leitura do livro dele, inclusive, que eu recomendo a todos, sobre a China, é o único ponto que eu não tenho. Assim, a forma de relacionamento com o governo Lula. Nós temos, como esquerda, que opera no plano nacional, nesse confronto de recuperação do socialismo na China, que está vivendo seu momento de NEP, terminando, espero, que se faça concretamente a pressão para que o governo Lula seja, de fato, o centro da atenção principal no sul global. Só deixa eu, antes de ir embora, só dizer o seguinte para o mestre Milton. Com relação à relação com Israel, eu tenho plena concordância contigo, isso aí não tem nenhum problema, e nem a maior divergência que eu possa ter contigo é capaz de diminuir em 1 milímetro a minha admiração por você, né? Então, eu queria deixar registrado isso aqui, porque eu acho que falta muito entre nós, por exemplo, no campo da esquerda, a capacidade de dialogar entre os diferentes, ou seja, nós não precisamos concordar com tudo, né? Eu acho que, no fundamental, nós concordamos que é uma estratégia socializante para o Brasil e para o sul global, né? E com mais tempo, com certeza, a gente pode sentar para conversar, até aqui mesmo nesse programa, especificamente sobre o governo Lula, ou seja, confrontar as nossas visões sobre o governo Lula, até porque, no fundo, eu concordo também com que Lula ele é uma figura que funciona na base da pressão, e que o papel nosso, enquanto esquerda, por exemplo, no Brasil, é ser de mobilizar para pressionar o presidente Lula a mudanças qualitativas, né? Quando eu disse aqui em relação ao papel do Lula no mundo, não é uma opinião minha particular, não, é a opinião desses líderes mundiais, inclusive, né? De que Lula é a figura que deve ser mantida no poder ao Brasil, tendo em vista o projeto coletivo que envolve BRICS, envolve o sul global. Não é opinião somente minha, e sim desses líderes todos, né? Eu quero deixar aqui um forte abraço para todo mundo. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, perto do Milton Temer, só que ainda não encontrei com ele pessoalmente. Eu desejo muito esse encontro. Um forte abraço para a nossa Melissa, um forte abraço ao Vitor. O maior prazer para mim. Eu vejo só para você lembrar, vocês. Nós dois, eu não sou oposição ao Lula. Só temos posição diferente de qual deve ser a forma de agir em relação ao governo dele. O meu é de pressionar, é só isso, mas do mesmo lado. E eu estou com você. Você é uma pessoa importante demais que eu não quero ver longe de mim. Grande abraço. Obrigado, valeu. Obrigado aí ao Elias e ao Milton pelas suas declarações, né? Inclusive o César Santos aqui mandou outro superchat dizendo aula aqui do Milton Temer. Mas no meio dessa discussão aí, a gente quase perdeu aqui a declaração da Melissa Cambuí. Melissa, qual a sua avaliação aí das declarações do Vladimir Putin sobre as tarifas ao Brasil? Bom, eu vou ser muito concisa, porque acho que o Milton e o Elias já quase esgotaram. Mas, bom, primeiro em relação à importância da eleição de 2026, eu estou bastante alinhada com o Elias, porque acho que está muito claro para todo mundo que a eleição, a defesa do Bolsonaro, da candidatura do Bolsonaro presidente, é uma defesa da certeza de que haverá uma subordinação do Brasil aos Estados Unidos, né? Então, quando o Trump faz essa defesa apaixonada do Bolsonaro, poderia ser qualquer outro objeto que desempenhasse o papel de subordinar o Brasil aos Estados Unidos. Então, é esse papel que o Bolsonaro desempenha nesse plano dos Estados Unidos do Trump, né? E aí, para além da questão das eleições de 2026, eu acho que tem um outro aspecto, mas que também não é completamente outro, porque faz parte disso, que é a questão dos BRICS, né? Então, quando o Putin coloca a questão do julgamento do Bolsonaro, a questão da guerra da Ucrânia, eu acho que hoje é muito difícil a gente dizer que tem uma completa independência entre o que acontece de todo tipo de sanção nos países dos BRICS e nos países do sul global como um todo, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, um barquinho venezuelano sendo atacado pelos Estados Unidos, eu não consigo não pensar que isso é um recado bastante claro para o Brasil, para a América Latina e ao que os Estados Unidos estão dispostos, ao nível que eles estão dispostos a subir, considerando que o que está em jogo é a hegemonia deles, e aí acho que os BRICS
desempenham um papel muito importante nessas alternativas e nessa alternativa multipolar à hegemonia dos Estados Unidos, né? Então, só queria pontuar aqui, além da questão nacional, a questão da eleição, a questão